O presidente da Câmara Municipal da Praia garante que, apesar de casos, processos e celeumas, a sua gestão tem conseguido bons resultados. Em entrevista ao programa Ponto por Ponto da TCV, Francisco Carvalho reafirmou estar tranquilo em relação às investigações sobre alegadas irregularidades, mas pergunta por que razão alguns processos levam anos a serem investigados, enquanto que outros são rápidos. Em relação às investigações e processos contra a sua gestão na Câmara da Praia, Francisco Carvalho afirma que a justiça é fundamental para o funcionamento das instituições, mas pergunta por que razão há processos que levam anos para chegar ao patamar de investigação e outros deslizam sobre rodas de tão rápidos. Esta questão é preocupante num Estado de direito democrático. Os processos, todos eles, têm de ter a mesma velocidade. Isto é muito importante. Na nossa gestão, não vai ser encontrado nenhuma situação de desvio de dinheiro, de corrupção, iguais àquelas que foram encontradas na gestão do MPD nos últimos 12 anos. Isto eu garanto. Diz nada temer nem na investigação que resultou nas buscas efetuadas à Câmara da Praia, nem no processo que já está nos tribunais, provocado por uma queixa interposta pelos vereadores do MPD. Queixa esta que, segundo o MPD, pode resultar em perda de mandato por irregularidades graves durante a gestão da Câmara. Deixemos os tribunais funcionarem. Deixemos os tribunais funcionarem. Porque esta pressa em substituir os tribunais. Acreditemos e confiemos na justiça. Portanto, aquilo que está em segredo de justiça, nós vamos respeitar, vamos prosseguir com serenidade, deixar que os tribunais funcionem e depois daí nós vamos falar sobre os resultados saídos dos tribunais e não das percepções e não das avaliações dos vereadores, do secretário-geral e do presidente do MPD. É importante para a sociedade cabo-verdiana perceber... Há também um relatório de inspeção do inspetor Renato Fernandes, que também fala de irregularidades e ilegalidades. Mais uma vez eu verifico que a senhora jornalista não consegue mencionar que o relatório algum fala de corrupção. Fala de irregularidade, fala de ilegalidade, mas não fala. Qual é a diferença? Desvio de dinheiro. Desvio de dinheiro, duplo financiamento para obras, obras com financiamento e no bolso de alguém e a obra não existe. Aí é que está a diferença. Francisco Carvalho afirma não se sentir pessoalmente perseguido pelo MPD. O MPD está a perseguir o povo da praia, está a castigar o povo da praia por ter feito uma escolha legítima. Este é que é o problema, este é que é o ponto central. O MPD, que se afirma enquanto partido democrático, afinal não aceita os resultados que saem das eleições. Por isso que o presidente do MPD, o primeiro-ministro do país, disse que vai tomar a Câmara da Praia, custe o que custar. O MPD está obcecado para regressar à Câmara Municipal da Praia, para continuar o processo de dilapidação do erário público, para reinstalar a corrupção na capital do país. Eu percebo essa obsessão. Não é para trabalhar a favor dos praenses. Não é nada disso. Diz que desde o início do mandato, há 3 anos e meio, reduziu a dívida encontrada na Câmara da Praia em 58% e alcançou receitas que a Câmara do MPD conseguiu nos anos gordos de 2018 e garante não ter recebido financiamentos do programa PRA do Governo. Praia tinha direito, contrato assinado com o Governo, de 296 mil contos no programa PRA. O Governo suspende. Que período? Nós encontramos o contrato assinado. Portanto, nós encontramos, era em relação à gestão anterior. O Governo só suspendeu os 226 mil contos para a Câmara da Praia porque nós ganhámos as eleições. Porque o Governo decidiu tentar sufocar a Câmara, porque não conseguiu. Nós continuamos a fazer o nosso trabalho. Eu volto a repetir, dos 296 mil contos previstos assinados, contratos assinados com o Governo suspende, mas como o Governo sabia que a gestão anterior do MPD na Câmara tinha deixado uma dívida de 83 mil contos com a Caixa Económica de Cabo Verde, fizeram uma transferência que deu somente... Aliás, nós tivemos de acrescentar mais algum para podermos completar esse pagamento junto da Caixa Económica. Nós não vimos nunca mais nenhuma cor do dinheiro em relação ao PRA. Sobre os montantes do Fundo do Turismo, disse também ter encontrado tudo comprometido. O senhor jornalista imagina que o MPD tomou todo o dinheiro do Fundo do Turismo para todo o nosso mandato. Nós chegamos e encontramos o Fundo do Turismo todo comprometido, com uma carta conforto do Governo. Portanto, o MPD fez isto na Câmara da Praia. Secou o Fundo do Turismo.
E nós ficamos sem possibilidade de receber onde estão. Em relação ao Fundo de Ambiente, sim, já recebemos 14 mil contos. Foi o que nós recebemos até esta altura. A Câmara Municipal da Praia só tem recebido o Fundo de Financiamento Municipal porque está na lei, realça Francisco Carvalho. Apesar de todos os pesares, dos processos, investigações e celeumas, o edil da Praia afirma estar firme e determinado à frente da edilidade.